Nós somos a primeira igreja batista em Itapevi. Que a mensagem a seguir possa abençoar sua vida. Boa noite a todos. Hoje estamos encerrando nossa série de mensagens Família sob Pressão. O tema de nossa mensagem de hoje é Divórcio, a solução indesejada para o oprimido. Atualmente, para cada 3 casamentos realizados, um termina em divórcio. Por isso, é muito importante compreendermos o que a Bíblia diz sobre este assunto. Nosso objetivo é apresentar o conceito de divórcio no contexto bíblico. Quando vamos tratar de divórcio, 2 textos são extremamente importantes na Bíblia para esta conversa. Porque estes textos estão amarrados um no outro. E isso se deve porque quando Jesus foi indagado sobre o divórcio, ele respondeu aos seus questionadores, alguns fariseus, baseado na decisão de Moisés de conceder a carta de divórcio. Então nós precisamos olhar para Jesus, mas nós somos levados por Jesus ao texto do Antigo Testamento, aonde Moisés toma esta decisão, para que nós possamos então entender realmente do que se trata o assunto. Porque senão nós vamos ficar navegando em suposições e não no que a Bíblia diz. Portanto, eu quero hoje convidá-los, junto comigo, olharmos para esses 2 textos em busca do que Jesus realmente estava dizendo sobre o divórcio, e vamos partir da fala de Jesus no seu diálogo com os fariseus. E dessa forma nós iremos de Jesus depois para aquilo que Moisés escreveu. Então eu quero convidar vocês a acompanhar comigo a leitura da palavra, Mateus capítulo 19, verso 1 ao 3. Este mesmo texto, ele se encontra escrito também em Marcos, capítulo 10, verso 1 ao 12. Marcos também faz essa narrativa. Essa mesma fala está reproduzida também em Mateus, capítulo 5, verso, se eu não me engano, 31. Mas nós vamos nos deter aqui, porque são todos textos que estão dizendo a mesma coisa. Bom, diz assim a palavra: tendo acabado de dizer essas coisas, Jesus saiu da Galileia e foi para a região da Judeia, no outro lado do Jordão. Grandes multidões o seguiam, e ele as curou ali. Alguns fariseus aproximaram-se dele para pô-lo à prova. A intenção da pergunta dos fariseus era colocar Jesus à prova. E perguntaram-lhe: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Esta foi a pergunta. Mas eu quero que vocês prestem atenção, porque nós temos um problema, que é a nossa tradução. Quando nós trazemos a Bíblia do grego, a Bíblia do hebraico, palavras são traduzidas para que nós possamos compreender melhor o que o texto está se referindo. Mas às vezes na tradução se perde parte e essência daquilo que realmente está envolvido aquele diálogo. A palavra divórcio, como vocês podem ver na tela, é a palavra grego apólio. Essa palavra significa repúdio. Repúdio. Veja só, eles não estão perguntando para Jesus se era permitido divorciar-se. Não é essa, na realidade, a pergunta. O divórcio já era aceitado por eles e era muito praticado por eles. Dentro do contexto da época de Jesus, o divórcio era aceito plenamente. Mas o que eles queriam saber de Jesus era sobre o repúdio. O que eles estão perguntando para Jesus é por qual razão o homem pode repudiar sua esposa. É essa a pergunta. A pergunta, na verdade, então, não é divórcio. E toda a fala do texto, tanto Marcos quanto Mateus, toda a fala do texto está sobre repúdio. E algumas passagens bíblicas e algumas versões bíblicas mais antigas, você vai encontrar a palavra repúdio e não divórcio. Eles utilizavam essa palavra.
Agora, o que não está claro para os fariseus? O que não está claro para eles é quando eles poderiam repudiar uma mulher. E é por isso que eles estão querendo colocar Jesus à prova. Mas Jesus, ao responder a pergunta, ele não vai direto ao assunto ou ao tema que eles gostariam. Mas Jesus diz o seguinte, verso 8: Moisés lhe permitiu divorciar-se, essa é a nossa tradução, de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Mas não foi assim desde o princípio. Mas a tradução correta não é essa. O que nós deveríamos estar lendo, e aí eu quero enfatizar com vocês, é: Jesus respondeu, Moisés lhe permitiu repudiar. A palavra novamente que aparece é a palavra apolio. Ele está respondendo a pergunta deles quanto ao repúdio, e Jesus responde para eles quanto ao repúdio, e ele diz: Moisés lhe permitiu repudiar de suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês, mas não foi assim desde o princípio. Eu estou destacando a palavra porque nós precisamos entender que o assunto dessa carta, o assunto deste diálogo é o repúdio. E repúdio significa deixar ir. O repúdio é despedir, liberar, libertar. Ora, o homem podia dizer para sua mulher: vá embora, deixava ela ir embora. E é por isso que o judeu, ele não está perguntando para Jesus com relação ao divórcio, ele quer saber quando ele pode fazer isso. Afinal de contas, eu casei com uma mulher jovem, bonita, mas agora ela envelheceu, seu corpo mudou, e eu estou doidinho para trocar por uma nova. Quando é que eu posso fazer isso, Jesus? Essa é a pergunta que está na cabeça deles. Porque o divórcio é uma consequência do repúdio. E é interessante, e aí nós vamos então, não vou ler com vocês esse texto, só para me encurtar um pouco, mas eu vou contar para vocês o que é o repúdio. Vocês podem ler em casa, Deuteronômio, se você quiser anotar, Deuteronômio capítulo 22, verso 13 ao verso 21. Deuteronômio capítulo 22, verso 13 ao verso 21. O que acontece? Moisés, vendo a dureza do coração do homem, o homem pecador, Moisés fez a lei do repúdio. O que era essa lei? Eu vou resumi-la, depois vocês leem. O que Moisés disse é o seguinte: quando um homem se casar com uma mulher, e ele encontrar na mulher algo imoral, então digamos que aquela jovem foi casar, mas o marido disse: não, essa mulher já teve um encontro com outro homem antes de mim, então eu não quero mais ela. Essa mulher era repudiada, ele tinha o direito de mandá-la embora. O que acontecia? Essa mulher precisava se defender. O pai da moça tinha que defender e provar que a sua filha era sim uma mulher pura, uma virgem. E se ela conseguisse, o pai conseguisse provar isso, este homem que mandou-a embora tinha que pagar para esta família uma indenização. Como hoje, a gente paga uma indenização. Ele tinha que devolver também os dotes, e tinha que indenizar essa mulher. Bom, mas quando eles não conseguiam provar, quando a família não conseguia provar que aquela jovem era pura, que não tinha ainda namorado com nenhum outro rapaz, ela era apedrejada, se tornava uma vergonha para toda a nação. Então ela era apedrejada. Ora, eu estou resumindo para vocês o que diz o texto, mas eu quero ler com vocês agora o que Moisés fez para resolver essa questão. Deuteronômio capítulo 24, verso 1 ao 3. O que acontece? A dureza do coração do homem foi fazendo com que ele arrumasse desculpas diversas para mandar embora a sua mulher. Passava um período de tempo, então ele achava que a mulher estava cometendo atos imorais contra ele. E ele então criava situações para isso e mandava a mulher embora. Moisés, tentando resolver este problema, Deuteronômio capítulo 24, verso 1 ao 3 diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais,
é a questão do repúdio, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio. A palavra grega para divórcio é a palavra kerututi, divórcio. A mulher e a mandará embora, que aí é o repúdio, é o ato de liberar a mulher, é a palavra hebraica shalah. Manda ela embora. Então você vai dar uma carta de divórcio e mandá-la embora. E olha só, olha a continuidade desse texto. Se depois de sair de casa, então essa mulher pegou sua cartinha de divórcio, ela se tornar mulher de outro homem, e o seu segundo marido, ela casou de novo. Às vezes a gente fica discutindo se pode casar de novo. Naquela época eles não discutiam. A mulher recebia a carta de divórcio, isso rompia a aliança que ela havia feito. Com o divórcio, Moisés estava dizendo: você é livre para retomar sua vida. E ela então se casava de novo. E o segundo marido não gostar mais dela, porque o homem era duro de coração. Gente, que povo duro. Homem é coisa ruim. E o que o homem fazia depois? O homem, né? Eu estou falando de mim mesmo, né? O homem repudiava a mulher de novo. Olha lá, se não gostar mais dela. Aí o que ele dizia? Dá-lhe uma carta, certidão de divórcio, e manda ela embora, que é o repúdio. E aí, se também o marido morrer, ela deveria ficar livre para poder se casar novamente. O divórcio era algo que acontecia para eles naturalmente. Então a pergunta daqueles homens era como eles podiam fazer, ou quando eles podiam fazer o repúdio. Porque automaticamente depois ele já dava logo a carta de divórcio para a mulher, ele queria ficar livre da mulher. Mas nem todos davam carta de divórcio. Porque quando ele desse a carta de divórcio e liberasse a mulher, ele tinha que devolver o dote. Ele tinha que devolver aquilo que ele recebeu em favor daquela mulher. O que Moisés está de fato fazendo é regulamentando a lei do repúdio através do divórcio. Por que Moisés precisou regulamentar isto? E nós vemos nesse texto aqui de Deuteronômio uma divorciada saindo feliz, não é, com a sua assinatura consensual do seu marido, e agora com liberdade para casar-se de novo, e se precisasse para o terceiro casamento, e casaria de novo, e não seria adultério aquele que casasse com ela, porque ela estava livre para isso. Então essa mulher rejeitada poderia retomar a sua vida em busca do homem de sua vida. E nós temos um exemplo no Novo Testamento de uma mulher assim. Em João, no capítulo 4, verso 16 ao verso 18, diz assim: Jesus tem um encontro com a mulher num poço. A gente chama essa mulher de mulher samaritana. Eu só vou ler a conversa final de Jesus sobre esse tópico, porque é o que nos interessa. Verso 16: e ele lhe disse: vá, chame o seu marido e volte. Aí a mulher diz: não tenho marido. Respondeu ela, disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. Possivelmente, essa mulher foi sendo o quê? Repudiada pelos seus maridos. Era uma mulher que já estava traumatizada. E o que acontece? Ela acaba se juntando com um. Dessa vez não se casou. E Jesus fala: de fato, você já teve 5. Mas agora o homem com que você vive, esse não é seu marido. Essa mulher, com certeza nós não vamos entrar na história dela, mas para ela ir buscar água no poço, ao meio-dia, debaixo de um sol de 50 graus, é porque ela tinha vergonha hoje do seu estado. Uma mulher que foi sendo rejeitada por homens, e agora estava vivendo possivelmente amaziada com alguém para poder sobreviver. Não é porque essa mulher talvez fosse pecadora. Às vezes a gente olha, né? Mas essa mulher... Não, talvez simplesmente para poder sobreviver. Porque não podemos nos esquecer que nós estamos dentro de uma cultura patriarcal, onde essa mulher não podia trabalhar, onde essa mulher não tinha renda, ou ela ia se tornar uma prostituta, ou ela ia se tornar uma indigente, e possivelmente na situação que ela já estava, afinal de contas já tinha tido 5 maridos, já não devia ser mais uma jovenzinha bonita com quem alguém quisesse. Ela acaba aceitando viver com um homem daquela forma errada. E Jesus olha para essa mulher com olhos de misericórdia e a chama para beber da água viva que ele tinha para oferecer. Eu fico olhando para estes textos e nós percebemos algo.
o divórcio era algo aceitável na vida dos judeus. E eles a praticavam de forma errada. De forma errada. Mas eles não tinham problema com relação ao divórcio. Eles tinham problema no coração. Porque Jesus, quando responde para aqueles homens a respeito da pergunta deles do repúdio, ele tenta exatamente consertar isso. Porque eles estavam fazendo de forma errada. O repúdio foi algo que Moisés criou, sabendo da dureza do coração, e num caso extremo, aonde o homem não conseguia aceitar a mulher por ter tido ela uma relação antes do seu casamento, mas aquilo se transformou em algo banal, a qual a sociedade repudiava a mulher. E Moisés, tentando corrigir isso, ele regulamenta uma lei, que é a lei do divórcio, para que essa mulher pudesse tentar reconquistar sua vida, refazer sua vida, não ter que se prostituir, não ter que ficar jogado como indigente em algum lugar, porque ela era uma vergonha para a sociedade, uma vez repudiada pelo seu esposo. E Moisés, com o coração manso que ele tinha, homem de Deus, ele vendo aquela situação, ele cria esta carta de divórcio. E Jesus compreende isso, sendo ele o próprio Deus. E ele diz isso para esses homens: Moisés fez por causa da dureza do coração de vocês. Mas não era o plano original de Deus. Não era a meta de Deus que houvesse o divórcio. Porque o sonho, o plano de Deus é que o homem se una à sua mulher e o casamento seja indissolúvel. Esse é o plano e projeto de Deus. Mas o pecado entrou na história. O pecado sabotou o plano de Deus. E agora Moisés se vê nessa situação e ele libera. E Jesus chama esses homens que estão indagando ele para voltar ao princípio de tudo. Conforme nós já falamos aqui, conforme nós já lemos, Jesus defende a indissolubilidade do casamento. Os fariseus chegaram a Jesus com essa pergunta devido a duas correntes de interpretação sobre o repúdio. E é claro, o divórcio acaba, como eu disse, entrando nisso automaticamente. Mas no tempo de Jesus haviam duas fortes correntes a respeito do repúdio. Assim como hoje, há correntes de interpretação sobre diversos pontos bíblicos. Por exemplo, predestinação ou livre-arbítrio. E pessoas estão aí se indagando, da mesma época. Na época de Jesus, a questão era essa: o que leva o homem a repudiar? Hoje a gente fica discutindo predestinação, livre-arbítrio, arrebatamento pré-tribulacionista, arrebatamento mesotribulacionista. Que diferença isso faz nas nossas vidas? Batismo de imersão, batismo de aspersão. Todas essas questões ainda hoje se discutem. E no tempo de Jesus, a discussão era sobre o repúdio. E havia dois grandes líderes, dois rabinos, que, vamos dizer assim, era o Armínio e o Calvino, discutindo, e eles discutiam sobre repúdio. Ora, preste atenção, Deuteronômio 24, verso 1 diz assim: se um homem casar-se com uma mulher e depois não a quiser mais, por encontrar nela algo que ele reprova, dará certidão de divórcio à mulher e a mandará embora. Isto é, ele vai dar o divórcio e vai praticar dessa forma então o repúdio. O texto é claro: o divórcio, a palavra hebraica significa um corte, um rompimento do vínculo matrimonial, um fim da aliança que havia sido feita. Então a pessoa estava totalmente liberada e ela podia ser mandada embora e tocar a sua vida. Bom, dois importantes rabinos discutiam essa questão. Afinal de contas, quando que deve mandar a mulher embora? Um deles chamava Hilel. Hilel era um rabino mais liberal. Hilel, ele entendia que coisa feia no texto ali, ou no nosso texto que eu trouxe para vocês, aquilo que o homem reprova. Algumas versões está escrito aquilo que o homem acha feio na mulher. Que coisa feia no olhar dele, na defesa que ele fazia, podia ser qualquer coisa. Queimou o arroz, nossa, coisa feia que você fez, mulher, você não serve para casar comigo. E aí ele já ia lá e repudiava a mulher, qualquer coisa que você imaginar.
Era uma desculpa para ele desfazer-se da mulher, né? Shammai, outro rabino de uma outra linha, ele era mais conservador. Então ele entendia que coisa feia ou reprovável era referente à infidelidade conjugal ou alguma má conduta por parte da mulher, uma falta de respeito talvez com o seu marido. Quem sabe ela de alguma forma o envergonhou diante outros, não é? E sabe que nos tempos de Jesus diversas coisas poderiam ser ditas, né? Como a mulher ter envergonhado o marido. Ora, então ele considerava aquilo uma ofensa e aí mandava a mulher embora. Então tinha essas duas correntes e as pessoas estavam usando disso para mandar suas mulheres embora. Não podemos deixar de dizer, e eu volto a repetir, nós estamos diante de uma cultura patriarcal influenciada pelo pecado. E desta forma, o projeto original de Deus, uma mulher auxiliadora, aquela mulher que fortalecia um homem, que era participante da missão do homem, era vista por eles como propriedade deles. E quando a propriedade deles já não estava mais bonita aos olhos deles, eles resolviam então desfazer-se dessa propriedade. Nesse modelo patriarcal, o homem podia tomar a iniciativa, e somente o homem podia tomar a iniciativa de conceder a carta de divórcio. E muitos não o faziam, porque isso implicava, como eu disse, devolver o dote para o pai da sua, então, mulher agora rejeitada. E o que acontecia? Então eles rejeitavam a mulher e mandavam ela embora, mas não dava a carta de divórcio. E essa mulher rejeitada, agora sem carta de divórcio, não podia se relacionar com outro homem, porque senão ela era uma adúltera. E não pensam vocês que eles não queriam isso, porque com certeza se ela fosse pega em flagrante adultério, ela seria o quê? Apedrejada, e ele ficava livre, inocente, santo, né? Olha só, a mulher caiu em pecado, tá vendo? Aí ele não precisava devolver os dotes, saía de boa. O coração do homem duro fez com que Moisés então tomasse a iniciativa de dar a carta de divórcio para que essa mulher não chegasse a esse ponto. E uma mulher, como eu disse, naquele tempo, que não tinha condições de trabalho, que não tinha sequer voz na sociedade, que não era contada, tratada como uma propriedade, sendo jogada agora pelo seu marido fora de casa, o que se esperava de uma mulher como essa? Desejosa de ser amada como ser humano, logo encontraria alguém que teria palavras bonitas para lhe dizer, que teria um abraço para lhe dar. E então, se ela cedesse a isso, seria considerada adúltera. Não seria o caso da mulher que Jesus encontrou e que trouxeram até ela? Eles disseram, essa mulher foi pega em flagrante adultério. A lei de Moisés manda apedrejá-la. E o Senhor? O Senhor usou de misericórdia, porque Jesus sabia, entendia as situações. E Deus sempre priorizou a vida do que qualquer lei. Ah, no sábado não pode curar. Jesus ia lá e curava, porque uma vida para ele tinha muito valor. Muito valor. E às vezes nos agarramos a determinadas leis e não entendemos Deus. E nós precisamos sair da nossa caixinha e entender Deus na sua complexidade, na sua grandiosidade, na sua bondade, na sua misericórdia, no seu amor. E entender que Deus quer abraçar cada ser humano. E eu vou dizer, Jesus disse em Mateus 19, ele respondeu àqueles homens, vocês não leram que no princípio o Criador os fez homem e mulher? E disse, por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Assim eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, ninguém os separe. Ora, o que Jesus fez? Jesus não respondeu e nem entrou na discussão de
Shammai, nem na discussão de Léo, que eles estavam querendo que Jesus entrasse para tentar mostrar quem era que estava com a razão. Não, Jesus foi lá e voltou em Gênesis, tomou a planta original, o projeto original, e falou assim: é isso aqui que Deus espera. Deus não espera que o homem repudie sua mulher. Deus não acha isso bonito. Isso não faz parte do projeto de Deus. E Deus chama eles para entenderem isso. Porque o projeto de Deus está lá antes da queda, claro, para que todos nós possamos entender. O que Jesus está dizendo para aqueles 2 fariseus, ou mais que estivessem ali ao redor, era não ao repúdio. Isso não faz parte do plano original, não. E eles entenderam o que Jesus disse, porque a pergunta seguinte deles mostra exatamente isso, e eles ficaram surpresos, e então questionaram por que então que Moisés fez isso. Ora, se esse não era o plano de Deus, não era o projeto de Deus, Moisés, considerado por eles o maior homem já vivido na história, homem de Deus, como que então Moisés permitiu o divórcio? Eles estão, na verdade, indagando agora de Jesus a respeito de Moisés. Perguntaram eles, versículo 7. Então, por que Moisés mandou dar uma certidão de divórcio à mulher e mandá-la embora? A pergunta deles, na verdade, é por que Moisés regulamentou o divórcio, se não era para repudiar a mulher? Se o senhor está dizendo que esse não era o projeto original, por que que ele autorizou? E Jesus respondeu: Moisés lhe permitiu repudiar suas mulheres por causa da dureza do coração de vocês. Essa concessão, o repúdio, só veio a existir por causa da dureza dos nossos corações, por causa do pecado. O pecado tornou o coração do homem duro, insensível. Estou olhando o texto, nós não estamos nesse texto, né? Mateus 19, 8. O pecado tornou o coração do homem insensível. O pecado tornou o coração do homem egoísta. O pecado gerou um caos no ser humano e em toda a criação. O que de fato acontecia era que o homem, então, devido à sua dureza, repudiava a mulher por motivos banais. Essa não podia trabalhar, vivia numa sociedade patriarcal, não podia se casar porque ela era prisioneira daquele que tinha repudiado. Então Moisés deu a carta de divórcio. É isso que Jesus está mostrando para aqueles homens. E o divórcio, dessa forma, era uma solução indesejada para pôr em liberdade aquela mulher oprimida. Por isso o tema de nossa mensagem. Você já ouviu aquela coisa, tem mal que vem para bem? Esse era um mal, né? Para o bem. Um mal necessário. Um mal precisava dar aquilo. Não era do projeto de Deus, não era plano de Deus, não fazia parte do plano original de Deus. Mas como o homem pecou e o homem se tornou mal, era necessário agora dar esta carta de divórcio para que aquelas mulheres repudiadas não se tornassem prostitutas, não precisasse viver como aquela mulher de Samaria, amaziada, não precisasse estar se tornando uma indigente, rejeitada pela sociedade, para que ela pudesse encontrar alguém novamente. Então, lhe foi dado a carta de divórcio. Os caminhoneiros, eles estão agora parando o país. Um mal necessário. Não é a coisa correta, não é o certo. Mas, uma vez que tentaram dialogar, mas não estão sendo ouvidos, eles precisaram fazer isso. Esse é o mal necessário para despertar as autoridades, para ouvir as suas necessidades. Entende? Esse divórcio era o mal necessário para poder pôr em liberdade aquelas mulheres. Que pai hoje, aqui, gostaria que as suas filhas fossem de repente mandadas embora por seus maridos por razões mais banais possíveis, e depois saber que suas filhas vão se tornar prostitutas, indigentes, jogadas à mercê na sociedade? Que pai gostaria disso? Por isso Moisés, com o coração manso, entendendo sim que Deus é gracioso,
ele deu a carta de divórcio. O divórcio foi aceito por Deus. E nas palavras de Jesus nós percebemos isso. O divórcio foi aceito por Deus como uma forma de libertar a mulher da opressão causada pela lei do repúdio. Visto que o ser humano vive dominado pelo pecado, pelo egoísmo. Malaquias capítulo 2, versículo 15 e 16 diz assim: não foi o Senhor que os fez um só? Antes só, eu quero dizer, Malaquias está trazendo uma palavra da parte de Deus dura ao povo de Israel, dizendo que este povo tem pecado e feito diversas coisas abomináveis diante dele. E então uma dessas palavras vem em direção ao casamento. Não foi o Senhor que os fez um só? Em corpo e em espírito, ele lhes pertencem. E por que um só? Porque ele desejava uma descendência consagrada. Portanto, tenham cuidado. Ninguém seja infiel à mulher da sua mocidade. Eu odeio o divórcio. Pode ser que seja assim na sua tradução. Mas a palavra hebraica aí também é a palavra shalá. Eu odeio o repúdio, diz o Senhor, o Deus de Israel. E o homem que se cobre de violência, como se cobre de roupas, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso tenham bom senso, não sejam infiéis. Ele coloca a violência contra a mulher como também infidelidade nesse texto. O que Deus está dizendo é que ele odeia o repúdio. Eu não gosto disso. Eu não gosto de ver o meu povo se desfazendo das suas mulheres. Eu não gosto de ver o meu povo mandando suas esposas embora. Bom, depois de Jesus mostrar aos fariseus que o repúdio não agradava a Deus, que não fazia parte do plano de Deus, Jesus então responde à pergunta deles: por quais motivos o repúdio é lícito? Quando então poderiam sim repudiar suas mulheres? O repúdio aceitável. Mateus capítulo 19, verso 9, vem a resposta de Jesus: eu lhes digo que todo aquele que se divorciar, a palavra original, repudiar, de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e se casar com outra mulher, estará cometendo adultério. Veja, ele está falando de repúdio. A mulher repudiada que não recebe uma carta de divórcio, ela comete adultério se casar com outro. Da mesma forma, o homem, porque ainda existe uma aliança. Jesus responde isso, exatamente o que nós vemos aos fariseus. A mulher repudiada que não tem carta de divórcio não pode se envolver com outro, senão se torna adúltera. Assim também o homem que repudiou, está dizendo aqui Jesus, porque ele está dizendo para o homem: eu lhe digo que todo aquele que se divorciar de sua esposa, de sua mulher, exceto por uma questão de imoralidade, você mandou sua mulher realmente embora porque ela foi infiel a você, nesse caso, sendo ela ainda repudiada, Jesus estava dizendo que ele poderia se casar, mas caso contrário, ele estaria se tornando adúltero. A mulher vista como uma propriedade, como um objeto nessa sociedade, está sendo defendida, na verdade, por Jesus aqui. E eu, não consigo desassociar das palavras de Jesus aquela mulher pega em flagrante adultério, a qual ele impede que ela seja apedrejada. E eu vou ler agora as palavras de Jesus novamente para vocês, devagar. Eu tenho uma impressão comigo que Jesus está dizendo aqui algo que vai além do que eles esperavam. Me parece que ele está falando algo que esses homens não esperavam. Preste atenção. Eu lhes digo que todo aquele que repudiar sua mulher, exceto por imoralidade sexual, e essa é a chave que eu fico aqui imaginando, que Jesus está querendo dizer, porque a gente tem que voltar para a lei. Ele estava se referindo esse tempo todo ao Deuteronômio, mas o que diz a lei lá? Lembra que eu falei para vocês, quando a mulher ela pega em flagrante, ela realmente era então, cometia uma imoralidade sexual, ela era apedrejada, automaticamente esse homem já era
livre. Porque aquela mulher se tornou viúva. Aquela mulher não existe mais. Então, assim, o que me parece que Jesus está querendo dizer, embora reafirmando o texto de Deuteronômio, que Jesus o faz, é que ele espera que essa mulher não seja apedrejada. Porque se esse homem não desse carta de divórcio para ela, ele não poderia se casar. Eu lhes digo que todo aquele que se divorciar de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, porque ele nem precisaria citar isso, porque se fosse essa questão, essa mulher ia ser apedrejada e estava resolvido. Mas eu entendo que ao fazê-lo, ele está dando a essa mulher a oportunidade de continuar viva. E é o que ele fez com a mulher pega em flagrante adultério. Ele me parece estar querendo dizer isso, usar de misericórdia mais uma vez e de graça para com a vida. Será que não é isso que Jesus realmente está insinuando através dessas palavras? Esse é o meu pensar, e bem particular. Mas o que eu entendo, acima de tudo, é que Jesus usou de muita graça e de amor para com as mulheres do seu tempo, porque elas eram realmente oprimidas. E Jesus se volta para elas em busca de dar a elas oportunidade de serem consideradas, contadas, amadas dentro da sociedade. Mulheres abandonadas por maridos, mas que desejavam ser amadas, como aquela mulher samaritana. E para entender melhor, eu vou trazer para vocês agora a fala de um historiador do século I. O século I é o século que Jesus viveu. Joséfo. Talvez você já tenha ouvido falar, né, em Flávio Joséfo, um historiador judeu. É um historiador que colabora muito para nós cristãos, no sentido de que ele, nos seus escritos, cita a pessoa de Jesus, e isso traz credibilidade à existência de Jesus. Joséfo não era cristão, e Joséfo escreve então as seguintes palavras, preste atenção. Ele viveu no século I, no tempo de Jesus. Aquele que deseja se divorciar da sua esposa por qualquer motivo, muito comum aos homens, não fui eu que escrevi isso, foi ele, tá? Deve registrar por escrito que nunca mais voltará a se casar com essa mulher. Portanto, ela terá liberdade de se casar com outro homem. Entretanto, enquanto essa carta de divórcio não for lhe dada, ela não poderá se casar. Então, gente, a carta de divórcio, o divórcio é uma solução indesejada para o oprimido. Eu vou fazer 5 considerações para nós terminarmos sobre o divórcio. Em hipótese alguma, o divórcio à luz das Escrituras é incentivado. Por mais que admitamos que a tratativa de Jesus seja referente ao repúdio, como eu mostrei para vocês, é inegável que Jesus sai em defesa da indissolubilidade do casamento. E é o que ele tenta mostrar para aqueles homens. Não, nem sempre foi assim, ele diz. Porque agora estava fazendo tudo errado. Mas nem sempre foi assim. Não era plano de Deus que o homem despejasse, mandasse sua mulher embora. A vontade de Deus é que um casal permaneça unido. Sempre. Até que a morte os separe. Sejam um. Contudo, Jesus mostra graça para com aqueles que estão nesta situação e perdoa todo aquele que se arrepende. Segunda coisa que eu quero dizer, isso pode ser pesado, mas sabe que, como vocês viram, 4 anos atrás eu fui ler e estudar sobre divórcio, buscando também levar lá na Memorial uma palavra nesse sentido. E eu também tinha algumas compreensões erradas sobre este assunto. E às vezes, por nós compreendermos errado, nós também acabamos ferindo ou tratando as pessoas da maneira errada neste aspecto. Eu também disse: Deus,
Me perdoa porque eu não tinha discernimento e conhecimento correto sobre o assunto. E muito do que eu sabia era daquilo que eu havia ouvido de outros pregadores. E o que eu quero dizer é que muito do que hoje é ensinado em nossas denominações sobre como proceder com pessoas divorciadas não está de fato alicerçado nas Escrituras. A Bíblia fala muito pouco sobre isso. E quando fala, mostra o divórcio como a solução indesejada. Não é a solução que nós devemos buscar. Não é assim que você deve buscar tratar seu casamento. O divórcio, como a gente fala, tem que ser o último. Se tiver mais um pouquinho do último, a última opção para um casal. A vontade de Deus, eu volto a dizer, é que homem e mulher não se separem até a morte. Essa é a vontade de Deus. Infelizmente, por falta de conhecimento, por falta de discernimento, muitas vezes também tratamos disso de maneira errada. E aí, eu me lembro da música que foi cantada. Graça, perdão, perdão e graça. Graça e perdão. Possa haver em nossos corações sobre isso. A gente tenha graça e perdão entre nós. Terceira afirmação que eu quero dizer: o divórcio foi e é uma solução indesejada por Deus para pôr fim à opressão sobre as mulheres. Ele é resultado do pecado. Ele é resultado do pecado humano e da desobediência aos preceitos de Deus. Quarta coisa, o divórcio não é pecado. Muitas vezes tratamos o divórcio como pecado. E nós vimos que não é pecado. É uma solução indesejada. Uma regulamentação do repúdio, como nós vimos. E por isso nós precisamos entender isso, para que nós não tratemos pessoas divorciadas como se tivessem cometido pecado. Não é a solução de Deus para o casamento, volto a repetir. Não é o desejo de Deus para o casal, volto a repetir. É a última solução possível para que ambos não se matem. Uma vez ocorrido na vida de uma pessoa, e eu quero terminar com essa fala. Deus, por sua imensa graça, pode sim trazer cura àqueles que vivem nesta situação, divorciados, ou aqueles que vivenciaram experiência desse tipo. Eu quero dizer que Deus te ama. Se o seu casamento não deu certo, você se divorciou, Deus te ama. Não é esse o caminho, não era essa a solução, mas Deus compreende o seu coração. Deus sabe da sua realidade. Deus sabe das suas limitações. E eu quero dizer que Deus te abraça e te ama. Se você ainda não se divorciou, tente não divorciar. Acredite no projeto original de Deus. Busca para a sua vida viver o projeto de Deus, a começar em você. Normalmente a gente quer que o outro, que faça o papel e mude. Não, comece por você. Não espera o seu marido mudar, o marido não espera a sua mulher mudar. Se disponha a mudar. Mude. Aceite o ensino de Deus. Comece a praticá-lo na sua vida. E Deus vai restaurar seu casamento. Deus vai colocar ordem na sua história. Se você vive o segundo casamento, seja feliz. Não se separe mais. Tenha a bênção de Deus. Mas viva agora os princípios de Deus no seu casamento. Que Deus possa dar a nós graça e perdão. Perdão e graça. Feche os teus olhos. Eu quero orar para que essa graça de Deus inunde o seu coração. Para que o perdão de Deus inunde o seu coração. Amado Deus, eu sei que falarmos sobre esse assunto é tão difícil, mas eu sei que o Senhor é o Deus que sempre vem em busca do pecador, sempre disposto a estender as mãos e abraçar teus filhos. E a minha oração é que hoje o Senhor possa abraçar cada homem, cada mulher desta igreja, aqueles que estão casados, que o
o Senhor possa ajudá-los a manter este casamento. Não importa, Senhor, se é o primeiro casamento, se é o segundo, se é o terceiro, mas que este casamento possa ser daqui para frente duradouro. Que este casamento daqui para frente possa ser um casamento abençoado, onde ambos busquem viver o projeto original que o Senhor determinou no Éden. Deus, eu oro para que homem e mulher possam se completar, se amar, serem felizes. Senhor, se há casamentos aqui que estão ruindo e que já andam brigando e dizendo em se divorciar, eu oro para que o Senhor traga cura sobre este casamento, para que eles não procedam nessa direção, porque essa não é a sua vontade, mas que eles possam sim, Deus, se reconciliarem, se perdoarem e trazer para dentro da história deles os princípios do Senhor, firmar a vida na Tua palavra. Que esses casamentos que estão, Senhor, se diluindo, possa ser restaurado nesta noite, que o Senhor possa derramar unção e graça sobre estes casais, que o Senhor possa fazer tudo novo sobre estas vidas, meu Deus. Pai, em nome de Jesus. Oh Pai, se há vidas aqui que passaram pelo divórcio, que hoje estão solteiras, homens, mulheres, que o Senhor também possa curá-los, e que eles possam compreender que o Senhor é um Deus que perdoa, e que eles possam se sentir abraçados pelo Senhor. Que essa noite seja noite de cura, Senhor, para toda a Tua igreja, em nome de Jesus. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai, e a consolação, a comunhão do Espírito Santo seja sobre todos, hoje e sempre. Amém. Esta foi mais uma mensagem especial da Primeira Igreja Batista em Itapevi. Que Deus te abençoe.